Geralmente, quando eu chego do trabalho, minha filha tem o costume de correr para os meus braços, me abraçar, me beijar. Mas há poucos dias eu tive uma experiência interessante, bem diferente disso. Assim que ela me viu chegar, ela saiu correndo para o quarto dela. Eu estranhei o que foi que aconteceu, comecei a chamar e ela relutou em vir. E aí minha esposa então começou a ajudá-la, dizendo: vem, Heleninha, papai chegou, vem ver o papai. E ela veio porque a mãe pediu, chegou do meu lado, olhou para mim e falou assim: papai, eu tenho que te falar uma coisa. E aí eu já me preparei para aquilo que poderia vir, que ela poderia dizer. Então ela disse: papai, eu risquei o sofá e rasguei o sofá. Claro que o meu primeiro impulso ali talvez seria de reclamar, de dar uma bronca, mas não era o momento. Era perceptível ali o drama dela, né, a tristeza, enfim. E talvez até um certo temor de falar aquilo comigo, qual seria a minha reação, como é que eu iria reagir depois que ela me falasse aquilo. Mas ela criou coragem e me falou. Então eu me sentei, me abaixei ali ao nível dela, olhei no olho e falei: Heleninha, você sabe que isso não foi correto, mas olha aqui no meu olho. Você é muito mais importante do que esse sofá. Você vale muito mais do que esse sofá. O papai te ama, a mamãe te ama. Imediatamente ela mudou o semblante, ela sorriu como que um grande alívio. Parecia que tinha um peso, um fardo sendo retirado de cima dela. E veja, ela tem 4 anos. Mas ela já sentia o peso talvez de uma bronca, de uma reclamação, como também ela sentiu o que é o alívio do perdão, de olhar no olho e perceber que ela é valorizada muito mais do que qualquer bem material. E isso foi uma grande lição para mim, porque eu penso que a mesma relação que nós podemos e precisamos ter para com Deus. Deus, quando chega à nossa casa, na nossa história, ao nosso coração, muitas vezes nós temos o receio de nos contarmos, de nos aproximarmos de Deus e contar aquilo que fizemos de errado. E a nossa reação primeira é fazer como a Helena fez, sair correndo, se esconder, fugir do alcance do olhar de Deus. Talvez aqui comparando como fez Adão e Eva no paraíso. Ao reconhecerem que fizeram algo errado, ao reconhecerem que pecaram, em vez de ir para Deus, para a misericórdia, se esconderam porque estavam nus. Então é esse o nosso movimento natural e primeiro. Ao nos perceber errados, fugir de Deus, não se perceber dignos de Deus. Quando o movimento natural e correto deveria ser justamente o contrário. Olhar para o Pai do céu e dizer: papai, eu tenho que te falar uma coisa. E aí tem um outro elemento muito interessante que deu coragem para Helena contar para mim o que ela havia feito. Foi a intercessão da mãe. Veja, não é a mãe que confessa o pecado, não é a mãe que perdoa o pecado, que perdoa o erro nesse caso, mas é a mãe que deu a coragem da filha vir falar com o pai. Vai lá falar com o papai. O papai está te esperando. Vai lá falar com o papai. Então, nesse momento, a minha esposa, eu vejo nessa simbologia também a figura de Maria, de Nossa Senhora. É aquela que nos dá a coragem de ir falar com o nosso Pai do céu. Talvez eu e você, nos nossos erros, quedas, pecados, tenhamos esse medo de procurar Deus, de falar com Deus, de ir diante dele e dizer: papai, eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho algo a confessar. E é Maria, nossa mãezinha do céu, aquela que nos dá a coragem de ir para perto do Pai, de olhar no rosto do Pai e dizer para Ele, confessar e reconhecer o nosso erro. E assim como nesse gesto simples que aconteceu aqui em casa, se tivermos essa coragem de, em vez de fugir de Deus, mas irmos para Deus, irmos para o seu encontro, reconhecer sim o nosso erro, o nosso pecado, nossa falha, mas tivermos a coragem de ir para Ele, o Papai do céu sempre está disposto e disponível a nos perdoar e a nos amar. E olhar no nosso olho e dizer: o Papai te ama. Você vale muito mais do que qualquer coisa. Como diz inclusive os evangelhos, você vale mais do que os pássaros. Nós valemos mais do que os pássaros. Nós valemos mais do que qualquer bem material, porque somos nós, os seres humanos, a obra-prima de Deus. Então você, eu, cada um de nós, vale muito mais do que qualquer bem de ordem material ou de qualquer outra ordem. Tenhamos então a coragem de chegar para Deus,
olhar no olho, no rosto do Papai do céu e confessar aquilo que fizemos. Para alcançar a misericórdia, é importante um único passo nosso. É preciso apenas um único passo nosso. Ir em direção ao Papai do céu. Ir em direção a Deus Pai. Reconhecer o nosso pecado. Misericórdia não quer dizer apenas passar a mão na cabeça e está tudo bem e vai embora. Não é isso. O pecado continua pecado. O erro continua erro. Mas a misericórdia é o modo pelo qual Deus perdoa os nossos pecados. E para recebermos a sua misericórdia, nós precisamos ter a coragem de ir correndo para os braços do Pai, com confiança, porque Ele sempre está disposto e disponível a derramar sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. É preciso ter coragem de ir para o Pai do céu, olhar para Ele, reconhecermos-nos sim pecador, mas estarmos dispostos a reconhecer também que Ele é amor e que Ele é misericórdia e perdoa sempre. Não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus. Então lembre-se, nas suas próximas quedas, erros, falhas, não se condene, não se autocondene, mas lembre-se sempre que há um Pai do céu que olha para nós, que olha para você agora e diz: o Papai te ama.